Coordenadora da Central de Transplantes de Pernambuco, a Noemi Gomes, que já está ao vivo com a gente por telefone. Bom dia, coordenadora, seja muito bem-vinda ao Jornal da Cidade. A gente gostaria de saber, por que esses treinamentos são tão essenciais. Oi, bom dia a todos os teus ouvintes. Esses treinamentos eles se tornaram uma chave importante para a divulgação do processo da doação, além de tudo que com a publicação da resolução 2173 do próprio Conselho Federal de Medicina, ele é uma ferramenta para tornar o médico capacitado para dar o diagnóstico de morte cefálica. Em 2017, a gente teve a publicação de um decreto, que é o 9.175, que determinou que somente um médico especificamente capacitado poderia dar esse diagnóstico. E então o CFM definiu o que seria esse médico especificamente capacitado. E então o CFM definiu que para dar o diagnóstico de morte encefálica, o diagnóstico que define a forma, a morte da pessoa, somente um médico que tivesse feito já 10 exames, de morte encefálica, ou que já tivesse visto 10 exames desses tendo sido feitos por outra pessoa, ou que tivesse feito um curso de capacitação com a carga horária mínima de 8 horas, e que, acima disso, tivesse a experiência mínima de 1 ano com pacientes em estado de coma. Então, somente com esses requisitos é que um médico hoje, depois da publicação da nova resolução de 2017, que atualizou os critérios de como dar o diagnóstico neurológico da morte, é que a gente pode dizer que o médico está pronto para dar esse diagnóstico. Então, isso fez com que a gente se organizasse, para que a gente pudesse montar a estrutura desse curso, capacitar instrutores, porque também existem critérios para que você seja instrutor desse curso, Então foi um trabalho bastante árduo, A gente já está com 42 cursos realizados em todo o estado, com uma média de aí 22, 25 alunos por cada curso. E aí isso fez com que a gente atingisse essa marca, de profissionais treinados ao longo de 4 anos, que não foi um trabalho realmente fácil. E aí, desse curso que a gente finalizou na quarta-feira lá no Hospital Dom Helder, a gente conseguiu atingir essa marca, que é tão importante para que a gente tenha cada vez mais profissionais treinados e habilitados para dar esse diagnóstico. Coordenadora, e o diagnóstico tardio da morte encefálica pode prejudicar também no transplante de órgãos, Pode. Na verdade, o diagnóstico da morte encefálica, ou da morte cerebral, digamos assim, ele é importante em vários sentidos. Primeiro, ele é um diagnóstico que precisa ser dado por notificação compulsória. O que é que isso significa? Toda instituição hospitalar é obrigada por lei a identificar a ocorrência desse diagnóstico e a notificar aos órgãos competentes a ocorrência dele. E o órgão da Secretaria de Saúde que recebe essa notificação é a Central de Transplantes, independente se o indivíduo vai se tornar doador ou não, entendeu? Então a gente não faz diagnóstico de morte cerebral para a doação de órgãos, não. Primeiro a gente faz porque nós estaremos definindo a morte de uma pessoa. Segundo, porque a família ela tem direito a esse diagnóstico, porque ela precisa saber o real estado de saúde daquele familiar, Terceiro, porque a gente também precisa viabilizar recursos, porque se uma pessoa está com um quadro definido de morte cerebral, não há, ali eu tenho um indivíduo que está morto, então não há mais recursos de medicina, recursos de investimentos, digamos assim, que vão reverter aquele quadro. Você diagnosticando a morte, você entrega o corpo àquela família, E aí, depois de todos esses fatores que eu te falei, aí sim a gente vem falar em doação de órgãos, porque uma vez uma pessoa diagnosticada em morte, com o diagnóstico da morte cerebral fechado,
essa família, ela tem o direito de exercer o direito da doação. Ela tem esse direito como cidadã, a decidir se ela quer ou não doar aqueles órgãos àquele parente que se foi. Então, os hospitais, eles precisam proporcionar isso às famílias. A decisão familiar, ela precisa ser respeitada, não somente no que ela já decidiu, ou seja, o sim ou não, mas também respeitar até chegar a esse momento da decisão, entendeu? E o primeiro passo é fazer o diagnóstico da morte cerebral. Uhum. E aí, lógico, um diagnóstico tardio interfere num transplante, com certeza, porque o indivíduo morto, suas funções vitais, elas vão ser alteradas, né? E os órgãos, eles entram em falência. Aí um diagnóstico tardio vai fazer com que os órgãos, eles entrem em mau funcionamento e os órgãos não possam ser aproveitados. Uhum. Para você que está chegando agora na sintonia da Rádio Cidade, a gente está conversando com a coordenadora da Central de Transplantes de Pernambuco, a Noemi Gomes. Coordenadora, o que uma pessoa que deseja doar, o que ela precisa fazer? Ela tem que comunicar aos parentes isso antes da morte, né? Mas se ela tiver o desejo de fazer a doação após a morte, o que ela deve fazer? Ela tem que comunicar aos parentes? Exato. Essa é uma conversa que a gente precisa ter com as nossas famílias. Eu costumo dizer, quando a gente conversa sobre esse tema, a gente precisa facilitar a vida das nossas famílias no momento da nossa morte, né? Uhum. Porque a família, ela vai ter que decidir sobre a doação no momento de tanta dor, no momento de tanta tristeza. Então, a gente precisa facilitar a vida dela. Porque se a família já sabe do nosso desejo em vida, isso já ajuda de tal forma que ela vai lembrar espontaneamente desse desejo, ou no momento em que isso for ofertado, ela vai de pronto lembrar do momento exato em que essa conversa aconteceu. E ela vai dizer, olha, ele era doador, ela era doadora, e a gente quer cumprir esse desejo. Então, essa conversa, ela precisa acontecer, ela pode acontecer da maneira mais leve possível, porque não é porque a gente vai falar de morte que essa conversa precisa ser pesada. E não é conversando sobre morte, porque a morte, ela chega mais cedo. Isso é um dos mitos que a gente precisa derrubar na nossa sociedade. A morte, ela não chega mais cedo quando a gente conversa sobre ela. E essa conversa, ela pode ser leve, ela pode ser sentada numa mesa do café da manhã, né? E a gente dizer aos nossos familiares que a gente tem esse desejo de que após a nossa morte, a gente deseja ajudar outras pessoas que estão numa fila de espera, que aguardam por esse sim, que somente vindo de pessoas que morrem, que já encerraram a sua existência aqui nesse plano, né? Aqui na Terra, que vão poder continuar vivendo, pessoas que vão poder ter uma melhor qualidade de vida a partir de um rim que foi doado, pessoas que vão ter a sua vida continuada a partir do coração, a partir do fígado que está sendo doado naquele momento. Ainda com relação à doação, coordenadora, o que é considerado, né, para que um órgão esteja apto? Veja, durante o processo da própria internação do indivíduo, ele é internado por uma situação de uma lesão no cérebro, um acidente. Ele já está internado no hospital por uma situação bem grave. Então, são feitos já vários exames clínicos que vão identificar o funcionamento dos órgãos internos. Então, a gente já aproveita essa análise para ver o funcionamento dos órgãos. Então, existem exames de laboratório, exames de sangue normal, que avaliam o funcionamento desses órgãos, e aí a gente aproveita esses exames que já são feitos rotineiramente no hospital, para que a gente avalie a função do fígado, avalie a função do rim. E aí, quando a família doa, aí a gente faz alguns outros exames que são obrigatórios por lei, como exames de sorologia, para a gente ver se ele é portador de hepatite, de HIV, de HTLV, que aí são obrigatórios, e esses exames são feitos de forma mandatória pela lei.
E somente depois dessa reunião de informações é que vai ser decidido qual órgão vai poder ser aproveitado. Mas isso é uma questão tão técnica, sabe? O mais importante e o que está realmente na mão da gente é o querer ser doador. E essa é a chave do processo. Porque o poder ser doador vai passar por um processo tão técnico que pode até ser que realmente eu não possa ser doador de nada, dependendo da causa da minha morte, dependendo da forma como eu esteja no momento do meu falecimento. Pode até ser que nenhum órgão meu seja aproveitado, somente as minhas córneas, por exemplo, possam ser aproveitadas. Mas o mais importante é que antes do poder ser doador, eu tenho que ser doador. Então, a minha conversa com a minha família, o meu expresso desejo, ele precisa ser deixado muito claro. Essa conversa que ela é o ponto-chave. E é isso que a gente precisa fazer, isso de forma muito cultural, deixar uma forma muito clara, leve, que essa conversa ela precisa acontecer. E antes de encerrar, Noemi, Pernambuco é considerado um estado referência, né, nos transplantes de órgãos. Eu queria saber como é que está a média de transplantes aqui em Pernambuco, quais os órgãos que são mais transplantados também aqui em nosso estado. Veja, Pernambuco ele tem, né, essa história do polo médico avançado, né, e com relação aos transplantes não seria diferente. Nossos centros de transplantes, eles são muito bem estruturados, realizam transplantes de excelência, com resultados realmente muito bons, que não deixam, não ficam atrás de um grande centro lá a nível sudeste, né. Então, como o próprio Ministério fez esse levantamento aí, né, no início da matéria que vocês receberam, a gente fica realmente entre os grandes centros do país de excelência. Então, assim, a média de transplantes ainda está abaixo do período pré-pandemia, né, de 2019, né, a essa altura do campeonato a gente já estaria beirando aí os 1.500 transplantes realizados, mas a gente está chegando perto, já fizemos até o mês de setembro 1.021 transplantes, então a gente está conseguindo se recuperar, né? O maior volume de transplante que a gente faz é o transplante de córnea e de rim, porque é a maior oferta que a gente recebe, não é? E a gente precisa cada vez mais fazer com que essa lista diminua, né? São 2.600 pacientes em lista, e esses pacientes efetivamente só vão sair se o órgão chegar, se o tecido chegar, né? E um grande fator que hoje a gente ainda carrega como uma das sequelas da pandemia é a perda do status córnea zero. Eu não sei se todos sabem, mas a gente tinha um status aqui em Pernambuco que era o córnea zero, ou seja, todo paciente que se inscrevia para córnea no estado de Pernambuco, ele esperava menos de 30 dias pelo transplante. E o Ministério da Saúde considera isso não como ausência de pacientes na fila, mas esse tempo mínimo de espera menor que 30 dias na fila. E hoje esse tempo de espera está maior do que 1 ano. E hoje está com quase 1.000 pacientes em lista, né? Então, a gente só vai conseguir retomar esse status se a gente tiver doador. E para a córnea, a doação é muito mais simples, porque eu não preciso do diagnóstico da morte cerebral para ser doador de córnea. Qualquer pessoa que falece no hospital, ela é um potencial doador de córnea. E a doação de córnea, ela pode realmente trazer qualidade de vida para 2 pessoas e fazer com que essa fila ande super rápido. Muito bem, então. A gente recebeu aqui no Jornal da Cidade a coordenadora da Central de Transplantes de Pernambuco, a Noemi Gomes, a quem a gente agradece demais, né, a participação aqui, trazendo esse assunto tão importante que é a doação de órgãos, Noemi. Então, uma ótima sexta-feira para você, um bom fim de semana também e obrigado novamente pela participação. Gente, muito obrigada, um abraço a todos vocês e a todos os seus ouvintes. Até a próxima.